Então seja bem-vindo, Sérgio Vieira da Silva. O que te levou para a propriedade intelectual? Como você chegou nisso daí? Boa tarde, amigo Fábio. Primeiro quero dizer que eu comecei com 15 anos de idade, trabalhando no INPI Rio de Janeiro, como office boy. E engraçado porque papai trabalhava no Ministério da Indústria e Comércio e papai chegou para mim e falou assim, tá abrindo uma vaga lá no INPI. Mas papai era aquele que falava assim, vai lá. Ele não levava, né? E chegando lá, eu me apresentei ao diretor de pessoal e fui falar para ele, olha, meu pai trabalha aqui no Ministério e falou que estava abrindo uma vaga de contínuo. Antigamente era contínuo, hoje é office boy, né? E aí o Roberto falou, tá, e aí? Eu falei, não, eu vim aqui me candidatar. Conversei ali um pouco, falei, não, tá bom, preenche uma fichinha aqui e nós vamos te chamar. E no dia seguinte eu voltei de novo. Eu disse, Roberto, tudo bem? Tava passando aqui por perto e vim saber como é que o senhor tá e tudo bem e tal. Ele, não, mas eu falei que ia te chamar, não, eu sei, mas eu tava aqui perto e tal. Só passei só para lhe dar um abraço. E fui embora no dia seguinte, no outro dia eu voltei de novo. E aí o doutor Roberto me falou, rapaz, eu falei para você, eu vou te chamar, doutor Roberto, eu estava aqui perto. Eu vou fazer negócio? Volta amanhã que você vai fazer uma prova aqui. E aí fiz a prova e fui aprovado. 15 dias depois ele me chamou, fui aprovado para ser contínuo do presidente do INPI. E comecei a trabalhar e foi uma experiência sensacional, porque eu tive a oportunidade de, quando no INPI, trabalhar nas 3 grandes áreas do INPI. Comecei pela presidência, depois eu passei pela diretoria de marcas, diretoria de contratos e pela diretoria de patente. Mas eu aprendi, eu botei em prática o ensinamento do meu pai. O papai falava o seguinte, filho, não importa o que você vai ser na vida. Se você vai ser um contínuo, se você vai ser um marceneiro, se você vai ser um médico, seja o melhor que você puder. E para isso você tem que exercer a curiosidade e a vontade de aprender. E quando eu e mais 3 entramos no INPI, eu trabalhava do lado da diretoria de contratos. E na hora do almoço, eu não sabia bater máquina, eu parava ali e ia catar milho, como a gente dizia, né? Eu comecei, e aquilo foi me motivando, eu fui fazendo, de forma que, quando abriu uma oportunidade de um datilógrafo, quem chamaram? Sérgio Ribeiro. Estava lá na boca? Já estava na boca. E aí fui para datilógrafo, fiquei ali mais uns meses, e logo em seguida eu fui para diretoria de marcas, onde eu tive uma outra grande experiência, de conhecer como funciona o sistema marcário brasileiro. Fiquei mais alguns meses ali, acho que um ano e pouquinho, e eu fui para a diretoria de patente. Também conheci tudo como funcionava o processo de registro de patente no Brasil. De ponta a ponta, né? De ponta a ponta. E aqui em Brasília, eu tive uma outra grande oportunidade, porque até então eu trabalhava internamente, eu não lidava com o público, e em Brasília eu fui lidar justamente para tratar com o público. E foi uma experiência sensacional. Primeiro porque, naquela época, os recursos de primeiro grau se analisava em Brasília. Então o presidente ia uma vez por mês para assinar os recursos. Eu cheguei naquela sala com uma sala maior do que essa aqui, com um monte de processos, comecei a ler aqueles processos e me encantei com as grandes teses. E aquilo foi me dando um conhecimento muito grande, né? Então, me fez com que eu passasse a gostar da matéria. Como eu lidava com o público, então era muito interessante quando o público chegava lá com determinada demanda, de eu poder ajudá-los dentro do meu conhecimento e através daqueles conhecimentos que eu adquiria. E aqui passou durante muito tempo.